o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O que significa isso de o Senhor assumir a sua e a minha batalha? Os adolescentes e as crianças sabem que o Senhor Todo-Poderoso luta por eles? Vamos conversar sobre as 10 pragas no Egito, sobre a nossa vida e o poder de Deus para salvar. Bora lá! Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vera Mendonça, você é muito bem-vindo a Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça, vídeo de história bíblica, toda quinta, um vídeo para todos nós cristãos sobre as aplicações práticas das histórias de terça-feira. Então, fica bem à vontade, se ajeita aí para a gente ter um tempo de conversa muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o poder de Deus, quando liberta o povo da escravidão do Egito. Esse vídeo você pode conferir no ícone que vai aparecer no final desse vídeo, então você confere a história dessa semana lá. Mas não se esquece, antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro. Ativa aí o sininho e vamos lá. É muito comum todas as crianças se sentirem em algum momento impotentes, pequenas diante das situações. Faz parte da infância, não é verdade? Então, essa fase da infância, ela é preciosa para a gente inculcar na mente deles o conceito, a doutrina do poder de Deus, que Deus é soberano, poderoso. Essa é a fase, porque elas imaginam, elas creem, elas têm possibilidade de acreditar em algo grande, muito maior que elas. Essa é a fase. Então, quando a gente conta das maravilhas que Deus faz, como o Salmo 78 nos orienta. Salmo 78, de 1 a 8, diz: Israel, contem às futuras gerações tudo o que ele fez. Contem como ele abriu o mar, como ele fez as pragas e libertou o povo do Egito. Contem essas coisas para a nova geração, porque eles precisam saber. Ao olhar para a criança, a gente vê essa postura de dependente. A Bíblia fala para a gente ser como criança, não é verdade? Mas não é para a gente ser infantil e não crescer, não. É para a gente entender que é pequeno e tem um Deus muito grande. É para a gente aprender com elas a fé, justamente essa fé que crê que, mesmo ainda não estando vendo aqui, ela imagina e visualiza quase aquilo que ela não está vendo agora, mas como se fosse real, tudo aquilo de poderoso que aconteceu antes. Por que isso? Porque durante a nossa vida, em várias situações, Deus colocará para você e para mim desafios, situações muitas vezes até absurdas, que a gente vai ter que, ou a gente crê, ou a gente crê, não tem o que fazer. Deus nos desafiará a crer que Ele é quem luta por nós, que Ele é quem intervém na história e faz coisas muitas vezes maravilhosas, que nós vamos olhar e vamos dizer: meu Deus é poderoso, só Deus poderia fazer algo assim. E é muito interessante quando a gente faz o paralelo com o faraó e todo o Egito, que não cria no poder do verdadeiro Deus, Muitas vezes a ciência não acredita que é possível, as circunstâncias e outras pessoas não acreditam no que Deus é capaz de fazer, mas nós cremos, nós temos esse Deus e Ele mostra o seu poder. E se a criança aprender a ver desde pequena esse maravilhoso poder do Senhor, isso será um ensino que estará cravado no coração dela para sempre. Ela terá experiências com esse poder maravilhoso. E nunca isso poderá ser tirado do coração dela. O versículo que a gente usou na história com as crianças foi Êxodo 6:6, que diz assim: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte. Deus, ele fala isso. Quem vai lutar com o faraó, com os outros deuses do Egito, com toda a situação tão difícil, sou eu mesmo, o Senhor, que vou intervir na sua história. Que maravilhoso! Você já teve uma situação que você teve que acreditar em Deus? Ou acreditava ou acreditava? Compartilha aqui com a gente nos comentários, gente. Isso é tão especial, cada comentário é muito precioso para nós. Isso nos edifica a fé. Então coloca aqui embaixo quando que você teve que acreditar em Deus e você foi desafiado a isso. Você compartilhou isso com as suas crianças? Como que foi? Conta aqui que eu quero muito saber. Vamos então falar das dicas práticas de como que a gente pode ensinar essa criança a crer nesse Deus poderoso, a vivenciar esse poder de Deus que é real. Não tá só na historinha bíblica, não é real. Até hoje o nosso Deus é poderoso. Vamos contar isso de um jeito prático para as crianças. Vamos lá? Mas antes eu quero pedir para você colocar o like
like aí pra gente. Gente, isso ajuda demais. Muito obrigada por todo mundo que nos tem ajudado, nos tem incentivado. Mas mais do que isso, põe o seu dedinho aí no like, que isso ajuda muito o canal a crescer. A gente agradece de coração, tá bom? Bora lá! Primeiro de tudo, quando você estiver deparado com um texto na sua devocional, se maravilhe como uma criança. Olhe para o texto e veja as 10 pragas, como que foi, uau, como era ficar no escuro, sem conseguir ver um palmo na frente, como era estar com um monte de mosca, nossa, ficando na boca, nos olhos, como que seria dormir desse jeito, como que era ter uma água com sangue. Imaginar todas as histórias bíblicas que a gente tiver, se coloque ali na história como uma criança que vivencia. Isso dá vida ao texto bíblico, né? A gente passa a viver isso de verdade na hora de contar isso para uma criança. Primeira dica. Uma dica muito especial é esse filme aqui, ó. Os 10 Mandamentos. É um clássico do cinema, não sei se você conhece, é de 1956. Ele é maravilhoso para ensinar sobre as 10 pragas. Ele tem todo um roteiro hollywoodiano por trás, tem muitas coisas que são inseridas ali, né? Uma licença poética em cima desse texto, mas assim, é muito especial mostrar como as pragas poderiam ter acontecido e como o povo de Israel foi liberto. A cena do Dia da Liberdade é maravilhosa, então veja com a sua criança um dia, tem 3 horas de duração, mas assim, eu via quando era criança muitas e muitas vezes, é sensacional, fica super dica pra você. Terceira dica, gente, é muito importante a gente ver o poder de Deus na prática. Uma coisa que eu quero te incentivar é ter contato com pessoas de ministérios, de hospitais. Você já pensou nisso? Muitas pessoas fazem capelania no hospital, visitam, às vezes até você consegue visitar alguém que está doente e ver o processo de cuidado e de poder de Deus na vida daquela pessoa. Ouvir, nossa, aquela pessoa estava doente e hoje ela está curada, hoje ela está liberta. Testemunhos, que a sua criança, que você veja, ouça, queira saber dos testemunhos do que Deus está fazendo hoje. Pede para Deus, fala, Deus, eu quero ouvir pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo libertas, porque é real, está acontecendo. Então, esteja perto de pessoas que podem contar do poder de Deus. Peça para Deus, Deus, eu quero ver o que o Senhor está fazendo e veja os testemunhos que existem ainda hoje e são tantos todos os dias. Última dica de hoje para a gente pensar em como ver o poder de Deus é a gente aprender simplesmente a orar, esperar a resposta do Senhor e ver Ele agindo. Eu gosto muito de ter um diário de gratidão. Eu tenho isso e eu acho que é muito legal você ter isso em casa. Em família, vocês registrarem tal data. Olha o que Deus fez por nós. Vocês irem vendo como Deus foi agindo. Vocês oraram, esperaram e Deus agiu. Deus respondeu. Você percebe o que Deus está fazendo e ainda registra ali a data. Às vezes as nossas crianças nem são gratas, né? Não costumam ser muito gratas, mas ao ver o poder de Deus, a gente aprende a ser agradecido. E isso é uma super dica para fazer na sua casa. E é isso, gente. Então, muito obrigada pela companhia até aqui. Vamos ser gratos e perceber o poder do nosso Deus que luta por nós nas batalhas. Ele é esse Deus poderoso que faz e age ainda hoje, como fez na libertação do povo de Israel do Egito. Lembre de compartilhar esse vídeo com todos os pais, mães que você conhece, com educadores, que isso alcance muitas vidas para a glória do nosso Deus. E terça-feira espero você com a história bíblica da semana e quinta a nossa conversa tão preciosa sobre aplicação prática. Um grande beijo, até lá!